Continuamos a entrevistar os cabeças de lista às europeias. Hoje está connosco o candidato do PAN ao Parlamento Europeu, Pedro Fidalgo Marques. Muito boa noite, Pedro Fidalgo Marques. Seja muito bem-vindo e obrigada por ter aceitado o nosso convite. Começamos pela importância desta eleição e também pelos resultados desta sondagem. A confirmar-se a sondagem SIC Expresso aponta para uma muito baixa votação no PAN, 1%, corre mesmo o risco de não eleger qualquer deputado, ao contrário das últimas europeias. Como é que encara este cenário? Boa noite, Patrícia. Quero começar por agradecer o convite e a oportunidade de estar aqui a apresentar as propostas do PAN. O PAN, nós estamos bastante empenhados em passar a nossa mensagem, em fazer chegar às pessoas a importância de ter uma voz que representa a causa e a proteção animal no Parlamento Europeu, a defesa do ambiente e também das pessoas. Nós somos o único partido português que se apresenta realmente como esta defesa de uma política integrada, que vê uma visão ecocêntrica e que olha para os três pilares de uma forma única. Seremos o único partido para a defesa da causa animal e da causa ambiental no Parlamento Europeu. Pedro, mas se não voltar a ter representação no Parlamento Europeu, que lição é que irá retirar? Nós estamos, neste momento, o foco é vamos para a rua, temos estado nesta fase agora também de entrevistas, de estar a dar a conhecer as nossas medidas, dar a conhecer, por exemplo, as medidas de criar um Comissário Europeu para o Bem-Estar Animal, que nos permite, por exemplo, harmonizar a diretiva do IVA e deixar de ser considerado um bem de luxo, que é a ração e os cuidados médicos veterinários. Mais de metade das famílias portuguesas têm animais de companhia. Acho que todos concordam que não é um bem de luxo. É este tipo de propostas que nós temos agora e estamos a fazer chegar às pessoas para perceberem realmente porque é importante votar no PAN e dar esta confiança no dia 9 de junho. E vamos olhar para essas propostas, mas olhando também para metas. Se tiver 1%, se não conseguir eleger, vai retirar consequências? Assume essa responsabilidade? Sou eu que estou a encabeçar esta lista e, como é óbvio, assumo as responsabilidades dos resultados, mas agora o foco tem que ser de trabalharmos no terreno, apresentarmos soluções para os problemas das pessoas, para termos uma questão, por exemplo, deste crescimento da extrema-direita que leva a retrocessos dos direitos das mulheres, em que estamos a falar, por exemplo, em interrupção voluntária na gravidez não ser acessível em toda a Europa e nem sequer, já nem falamos de ser gratuita, não é acessível. Estamos a falar de realmente estamos a retroceder em direitos das mulheres, em liberdades, na questão dos animais, por exemplo, quando falamos dos transportes de animais vivos, em que temos dezenas, milhares de animais a morrer à sede ou à fome no meio dos oceanos, ou quando chegam ao destino, chegam doentes, que além desta questão de bem-estar animal, põem em causa a nossa própria saúde humana. Estamos a falar de animais que vão chegar doentes ao destino, que nós depois, quem come esses animais tem problemas de saúde tremendos, e é essas as problemáticas que nós estamos agora trazendo para cima da mesa. E como é que pretende que isso seja feito? Não percebi. No transporte. Na questão do transporte de animais, o PAN é contra o transporte de animais vivos, ou seja, os transportes os animais devem ser transportados, já num termo que não é bonito, como carcaças, ou seja, devem ter a maior dignidade possível na sua morte e ser já transportados sem o sofrimento de todo o transporte. Pedro Fidalgo Marques, permita-me que insista, porque nas últimas europeias o PAN elegeu um eurodeputado que acabou depois por sair do partido, já teve também a nível nacional 4 deputados, agora tem um. Isto significa que o partido não tem sabido crescer? Não, temos que olhar de outra perspectiva. O PAN tem consolidado os seus resultados. Nas legislativas deste ano, em março, cresceu em todos os distritos e em todas as votações. Reelegemos nos Açores. Em novembro, em outubro, desculpem, agora elegemos na Madeira. E essa é a perspectiva. Diminuiu a capacidade parlamentar. Mas neste momento, desde que está esta direção que foi eleita há 2 anos, tem havido esta consolidação deste projeto e desta causa para as pessoas, para os animais e para a natureza. E nessa consolidação do projeto, o que é que significam as desvinculações que têm ocorrido? O que temos que perceber é se as pessoas estão ou não comprometidas com as causas. Eu apresento-me aqui extremamente comprometido com as causas, por lutar por termos a neutralidade carbónica, por exemplo, em 2040, temos claramente que caminhar para uma Europa que tenha 100% de combustível de energias renováveis, para uma Europa que tenha maior mobilidade e uma ferrovia que chegue a toda a Europa. É esse o caminho comprometido que nós estamos aqui a apresentar-nos. E quem é o seu principal adversário nestas eleições europeias? Eu diria que o maior adversário nas europeias é a abstenção. E o que nós todos temos que fazer é falar com as pessoas, que é o que estamos aqui também a fazer, e volto a agradecer o convite da Patrícia e da SIC Notícias, porque temos que, quem nos está a assistir tem que perceber que a maior parte da nossa vida cá em Portugal, do que afeta a nossa vida enquanto pessoas, para os nossos animais de companhia, mesmo para a nossa natureza, é decidido
na Europa. Ou seja, por exemplo, em termos de leis de regras ambientais, mais de 80% começa a ser decidido na Europa. Por isso, já definiu as suas 3 prioridades, mas com que missão é que pretende sentar-se no Parlamento Europeu? Claramente para dar uma voz à proteção animal, à proteção ambiental, nesta questão da neutralidade carbónica, e garantir que não temos retrocessos em termos de liberdades, dar voz às pessoas, os direitos das mulheres, a questão, por exemplo, da habitação, que temos falado também de podermos ir é preciso rever a política monetária para baixar a taxa de juros, que está a afetar gravemente a vida de todas as pessoas, mas o essencial que as pessoas têm que perceber é o voto no PAN, é o voto que vai garantir esta voz integrada, que vai garantir a proteção dos animais e do ambiente no Parlamento Europeu. Olhando para esta neutralidade carbónica, defende que ela ocorra pelo menos até 2040. Correto. Acredita que esta meta é possível, ou se olharmos para uma espécie de acelerador é possível irmos mais além e olhar para a meta que a Climáximo tem traçado, 2030? Vamos começar até pela parte que quem estabelece em parte estas metas e desta importância, e uma entidade que todos reconhecemos, é o Banco Central Europeu, que nos seus testes de stress climático diz que quanto mais atrasarmos a transição climática, mais vão sofrer as famílias, todos nós, os próprios bancos e a própria economia. Daí a importância desta transição. Temos que claramente cumprir o objetivo de até 2030 reduzir 55% das emissões, que é um compromisso que já foi assumido, para depois termos a neutralidade carbónica em 2040. E nós conseguimos isso em 3 eixos. O primeiro, de conseguirmos a 100% de energias renováveis até 2040, investir claramente nas energias renováveis. O segundo, em termos de mobilidade, temos que apostar na nossa ferrovia em termos europeus. Por exemplo, não conseguimos neste momento sair de Lisboa sem ter que ir ao Porto e depois a Vigo para sair, e isso acompanhado nas áreas urbanas de mobilidade suave. São 2 apostas que temos claramente que fazer. E numa terceira via, temos também que olhar para a questão da pecuária. Nós sabemos, e há vários estudos, até científicos e médicos, que temos que reduzir o consumo de carne. E aqui não está a dizer que as pessoas têm que deixar de comer carne, estamos a dizer, e acho que quase todos os médicos, como sabem, têm dito isso, temos que reduzir o consumo de carne, ter um consumo consciente, que isso terá também um forte impacto na parte da neutralidade carbónica e, como eu tenho dito já várias vezes, temos que olhar para outras produções que em Portugal até seriam mais lucrativas. A questão, por exemplo, da proteína vegetal das leguminosas. Se nós investimos mais na proteína vegetal, neste momento o investimento são cerca de 2%, e os vários estudos económicos dizem que será uma área da agricultura que poderá ser das mais rentáveis. Por isso, já temos que olhar para esta agricultura muito mais sustentável, de precisão. Quando falamos da PAC, deixar de privilegiar as grandes áreas e passar a olhar para os pequenos e médios agricultores e as boas práticas, porque se olharmos para estes 3 eixos, será perfeitamente possível cumprirmos a meta de 2040 da neutralidade carbónica. Não é demasiado ambiciosa essa meta? Não, de E quando todo. diz até pelo menos 2040, é possível que seja antes? Porque o que nós temos de trabalhar é para reduzir o máximo de emissões o mais rapidamente possível. Temos que ter metas também que sejam realistas e por isso temos esta de 2040, mas o quanto mais nós conseguimos antecipar, melhor será para todos, como o próprio Banco Central Europeu já o afirmou. No que diz respeito aos migrantes e ao Pacto para as Migrações, que tem sido amplamente também debatido nos frente a frentes que os cabeças de lista europeias têm tido, como é que se dá uma resposta, e uma resposta que seja digna a esta questão? A resposta tem que passar pela integração. Não podemos cair no mito, como temos falado, de que temos portas escancaradas. Não é isso que está a acontecer neste momento na Europa. Temos regras bem definidas, as regras devem ser aplicadas e por isso temos que passar sempre pela integração. Se calhar o que nós também devíamos estar aqui a discutir, em vez de estarmos só a discutir esta questão, quando falamos de Pacto de Migrações, a conversa vai sempre para um lado e nós devíamos estar aqui a discutir, por exemplo, o que se passa a montante. Pensar, por exemplo, quando falámos agora em neutralidade carbónica, falámos de alterações climáticas. Porque muitas destas pessoas estão a fugir de situações de guerra, situações de pobreza e também situações de catástrofes e fenómenos extremos climáticos. Claro, temos realmente, por exemplo, encarar as alterações climáticas como um problema a nível mundial, europeu e a nível mundial, que pode até ajudar a reduzir estes fluxos migratórios, porque se o fizermos a montante, seja na sua origem, podemos estar também a trabalhar com uma biodiversidade mais forte, mais resiliente, Acha que a resposta tem que passar por aí? A resposta também tem que passar por aí. Quando nós olhamos para as migrações, não podemos olhar só para uma questão, temos que olhar para como uma situação complexa e integrada, e é assim que temos de dar respostas às questões. E não, às vezes, ir só por uma resposta simples. Neste caso, o que o PAN tem falado e tem apresentado é que temos também, além da questão de não podemos denunciar os barcos à Líbia e deixar as pessoas a voltar de quem estão a fugir, deixar as pessoas nas atrocidades que têm acontecido no Mediterrâneo, as crianças a ser detidas à porta da Europa, isso tem que se reverter, não pode acontecer.
Além disso, temos que olhar para a questão climática, porque é também uma das questões que pode ajudar, a par da procura da paz, é uma das questões que nos pode ajudar também mas isso é regular... alguma medida deve integrar uma revisão do Pacto de Migrações? Não, o que nós estamos a falar é além do Pacto das Migrações, ou seja, em paralelo, e voltamos ao mesmo, nós temos que ter uma visão integrada... Mas para isso era... Temos que ter uma visão integrada... Que os países ou que as políticas internas dos países estivessem alinhadas também, não é? Claro, mas é o que estou a dizer, nós temos que ter uma política integrada da nossa sociedade. E é isso que eu, quando me apresentei aqui, desta visão integrada, ecocêntrica, em que temos o pilar das pessoas, dos animais e da natureza. E temos que olhar para os problemas que temos na nossa sociedade, desta visão integrada, no caso das migrações, e como referi já aqui várias soluções, achamos que também devemos olhar para a questão da crise climática, desta emergência climática, porque isso nem pode nos ajudar depois a encontrar algumas soluções no futuro. E quando falamos destas questões, podemos também referir-nos a algum tipo de extremismos ou do crescimento das forças de extrema-direita. Como é que se combate a nível europeu o crescimento destas forças de extrema-direita? Temos que combater com a informação, neste caso o combate à desinformação, e o que temos que perceber nesta força de extrema-direita é o risco que se põe e como também referi já no início, a questão que se põe, por exemplo, quando se põe em causa os direitos das mulheres. Ainda hoje, num outro debate, me diziam que se quer reverter, por exemplo, nos direitos da interrupção voluntária da gravidez, que as mulheres não tinham direito ao seu corpo. Falamos das minorias LGBTI, principalmente uma proposta que o PAN teve, e que apresenta, é criarmos uma diretiva de saúde das mulheres, em que possamos garantir que em todos os Estados-membros seja regulada e seja permitida a interrupção voluntária da gravidez, que seja gratuita, que exista literacia, por exemplo, quando falamos de menopausa, que é uma questão que afeta 2 milhões de mulheres portuguesas, é algo que temos realmente que trabalhar e é algo que nós temos que ir nesse sentido para evitar que se percam direitos, porque é o que vai acontecer se deixarmos crescer a extrema-direita. Mas esse trabalho consegue fazer um caminho tão rápido como este crescimento dos partidos de extrema-direita? Vou pôr noutra perspectiva. Sim. Vamos meter-nos em caminhos paralelos. Vou pôr noutra perspectiva. Nós compreendemos que existe um descontentamento de várias pessoas com várias situações que têm acontecido em Portugal e na Europa. A resposta tem que ser em partidos como o PAN, que apresentam propostas construtivas, responsáveis, para resolver os problemas sem entrarmos em populismos. Como este caso de não vamos deixar cair os direitos das mulheres. Vamos olhar, por exemplo, a sério para questões, e se me permite, às vezes tem sido muito pouco falado, a questão quando nós falamos, por exemplo, da PAC e dos 16 milhões que vêm para as touradas. Quando falamos disso, falamos também, por exemplo, de cultura. Falamos que estamos a desviar 16 milhões que deviam ir para a verdadeira cultura, para as artes formativas, a dança, a música, o teatro, as artes plásticas, e que estão a ir para uma tortura. E como nós temos dito, tortura não é cultura. E por isso nós temos claramente que olhar para o setor, para apostar, por exemplo, neste caso, na cultura, apostar na informação e olhar para todos estes problemas para poder vencer algum descontentamento que existe, mas sempre com estas propostas construtivas de uma alternativa verde. Mas considera que esta pode ser uma das principais ou a principal ameaça para a Europa neste momento, este crescimento destes Claramente, partidos? e eu já o afirmei que a Europa neste momento tem 2 guerras a decorrer. Temos a guerra na Ucrânia que está na Europa e a guerra à extrema-direita, e é algo que nós temos que encarar, mas isto faz com propostas sérias, responsáveis, que olhem aos problemas das pessoas, aos problemas dos animais. Em Portugal temos 1 milhão de animais abandonados, agora no relatório há cerca de 3 semanas, e isso vai fazer com esta visão que apenas o PAN apresenta, e apenas o PAN poderá dar esta voz no Parlamento Europeu aos animais, às pessoas e à natureza. E quando assim é, volta a uma questão que já lhe fiz, mas de uma outra forma, que é o seu principal adversário para estas europeias, tem estado nos debates, tem estado mais no repique com alguns dos cabeças de lista. Quem é que considera que é o seu principal adversário? Eu volto a dar a mesma resposta, que eu acho que o principal nestas eleições é mobilizar as pessoas e as pessoas irem votar. As pessoas votarem nas propostas que realmente apresentam... Tem sentido essa mobilização após os debates, as avaliações, as análises, as notas que lhe têm sido dadas também? Quando estou na rua, quando falo com as pessoas, temos sentido este crescimento, temos chegado às pessoas e temos passado esta mensagem realmente de seriedade, de uma alternativa verde, e que a única força, o único partido, o único eurodeputado que estará sentado a representar os animais, a natureza e as pessoas, será o PAN, e se os portugueses me derem essa confiança, serei eu. E por isso realmente tem-se notado esse crescimento, com esta oportunidade, como estou a dar aqui, de poder apresentar as nossas propostas, e esse é o caminho que vamos fazer até dia 9 de junho. É o grande objetivo, conseguir recuperar o grande objetivo. E como voltar ao Parlamento Europeu. Acho que neste momento a nossa maior mobilização tem que ser de
que as pessoas no dia 9 de junho vão votar e que votem em alternativas credíveis, responsáveis, verdes, uma política integrada, que será o voto no PAN. Pedro Fidalgo Marcos, boa noite, agradeço-lhe a presença. Nada, muito obrigado pelo convite. Muito obrigada.